Diga comigo, Deus é bom. Amém, queridos? Nós vamos agradecer ao Senhor pela bondade do Senhor. Quero chamar o meu tecladista para estar aqui, me ajudando na palavra, né? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia e deixasse ela aberta mesmo aí, em Lucas capítulo 9. Deixe a Bíblia aberta em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Nós íamos ter sexta-feira uma palestra com os pais aqui do CCA Kids, e nós tivemos a necessidade de colocar a palestra para o mês de abril, que vai ser a última sexta-feira de abril, se eu não me engano, vai ser dia 28 de abril, na véspera do nosso batismo. Gente, vamos ter batismo. Quem gosta de festa de batismo? Diga amém. Se prepara com a tua célula, dia 29 de abril. Vamos ter um grande batismo. As células vão fazer piquenique. Então vai ser um sábado incrível, o último sábado de abril. Então na sexta-feira nós vamos ter uma palestra aqui para os pais do CCA Kids. O pastor Marcos vai fazer um formulário e você preenche esse formulário para a gente ter ideia de quantos pais vão estar aqui na palestra. Porque nós vamos ter profissionais que vão estar falando, né, sobre autismo, TDAH, sobre a birra da criança, como os pais devem lidar, não é, com essas situações e com situações que às vezes o pai fica nervoso, o desenvolvimento psicológico da criança. Então vamos ter profissionais aqui falando especificamente sobre assuntos para ajudar os pais na educação dos filhos. Gente, aí o pastor Marco vai fazer esse formulário, preencha, para que dia 28 de abril, na última sexta-feira, a gente possa ter muitos pais, amigos seus, para estar aqui, né, sendo ajudados a educar os filhos. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, quero lhe pedir a tua ajuda. Ore comigo, diga: Espírito Santo, me ajude. Tome minha mente, me ajude a prestar atenção na tua palavra, a eu ouvir a tua voz. Tome minha mente, tire toda distração. Eu levo agora minha mente ligada somente em Jesus e na palavra de Jesus. Eu declaro que eu sou teu e tu és meu, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora nos aquietar e nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Eu quero falar sobre um lugar que eu queria pedir, nem coloque agora o título da mensagem. Coloque só o número 2 aí do slide. Quero falar sobre um lugar, irmãos, que pode mudar a nossa vida. Existe um lugar que você pode encontrar todos os dias, se você quiser. Esse lugar é um lugar que pode mudar você. Eu não sei você, mas quem precisa de uma mudança profunda na sua vida? Eu reconheço, irmãos, que eu preciso de uma mudança profunda, sabe? E há um lugar que você pode ser transformado se você quiser. Se você se determinar. Porque eu sei assim, sabe, que mudança só acontece quando a gente quer. Ninguém muda sem querer. Olha para mim, não se distraia. Quero pedir aos intercessores que me ajudem. Ninguém vai mudar você, meu irmão. Talvez você nunca mude. Você continue a mesma pessoa até ficar bem velhinho. E você esteja do mesmo jeito. Difícil de lidar. Sabe o que é para mudar e não muda? Talvez você passe o resto da sua vida no nível que você está. É uma escolha que ninguém pode fazer por você. Eu não posso mudar a sua vida. Mas se você quiser mudar, se o seu estado atual te incomodar, porque também tem isso. Talvez você não se incomode com você mesmo.
Talvez você seja muito satisfeito com a sua vida espiritual, com o seu comportamento. Talvez você esteja assim. E aí você não vai mudar. Não tem quem faça você mudar. Você não está nem aí. Sua esposa pode reclamar com você, seu marido pode reclamar com você, seus filhos podem reclamar com você, seu patrão pode reclamar com você. Você se acostumou com reclamação. Já sabe que está errado, que está errada. Entra por aqui e sai por aqui. E até diz, eu vou mudar. Mas o seu comportamento é totalmente contrário ao que você diz. É muito triste isso. Porque mudar não é falar. É um esforço. Ninguém muda sem uma luta consigo mesmo. E a maior luta que a gente enfrenta diariamente é para chegar nesse lugar de mudança. Porque há poder, irmãos, quando a gente chega nesse lugar. Há poder quando encontramos com Jesus nesse lugar. Nós nunca mais seremos os mesmos. Eu vou pedir para Gabriel, coloque aí o nome do lugar que eu estou falando. É o lugar de intimidade com Deus, irmãos. Você decidir que você vai ser uma pessoa constante. Pode acontecer o que for. Você pode estar acabado, sem força, você vai se arrastando, mas você vai para um lugar de intimidade. Pode ser no seu banheiro, pode ser no quintal, pode ser no seu quarto, desde que você não fique na sua cama roncando. Mas você tem que se levantar do comodismo e dizer, eu quero ir para esse lugar, eu preciso ir. Agora, se você não sentir necessidade de ir, não tem mais jeito para você. Porque só existe um lugar que pode mudar a nossa vida. É o lugar de encontrar Deus. E eu estava pensando em um homem chamado Moisés. A Bíblia fala que esse homem, ele foi educado no palácio. Ele se tornou um príncipe. E esse homem era um judeu, um hebreu. E ele foi educado pela mãe dele, dizendo, Deus tem um propósito na sua vida. Você vai ser um libertador. E aquela mulher contou como ele foi tirado das águas. E ele foi educado. Mas só que Moisés, ele se achava um cara muito bom, muito capaz. Eu sou o cara. E quando a gente se sente assim, já somos reprovados por Deus. Quando alguém se sente, eu sou o cara. Poxa vida, eu sei mais do que fulano, era para eu estar ali. Se fosse para você estar ali, você estaria. Você não está porque você ainda não foi aprovado por Deus. Porque a gente às vezes se compara muito com o outro, se acha melhor do que o outro. Mas sabe quem é que vai nos dizer se a gente está aprovado? Não. É a voz do Senhor que apareceu para Jesus quando ele tinha 30 anos. E diante de todo mundo, aquele desconhecido, o pai disse, este aqui é meu filho amado, que me dá muita alegria. Ouvir a voz de Deus, sabe? E estava lá Moisés, que sou o libertador, e ele viu um egípcio ali, maltratando um hebreu, e ele foi lá como libertador e matou o egípcio. Aí ele entendia que ele tinha um chamado, mas ele fez as coisas da forma errada. Porque entender que tem chamado, que bom, mas tem a maneira de cumprir o chamado, que não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. É da forma de Deus, e é no tempo de Deus. E ele achava que tinha chegado o tempo dele, e ele então fez do jeito dele. Atrasou o tempo de Deus, teve que ir para o deserto 40 anos. E lá, ele foi tratado no orgulho, ele foi tratado na soberba. Gente, lá ele se tornou um pastor de ovelhas. Um príncipe do palácio foi tomar conta de ovelhas por 40 anos. E todo dia ele ia lá com as ovelhas. E um dia normal, ele estava lá andando com as ovelhas, uma ovelha correu e ele foi atrás dessa ovelha e chegou a Horebe, monte de Deus. Lá está escrito lá em Êxodo capítulo 3.
Depois você lê Êxodo capítulo 3. Daqui, ele já tinha esquecido, achava que Deus não tinha mais nada na vida dele. Deus tinha esquecido dele 40 anos depois. E daí a pouco ele estava lá, ele olhou assim, tinha uma árvore pegando fogo. E ele disse: uau, coisa incrível, uma árvore pega fogo e não se queima. Eu vou lá ver o que é isso. De repente saiu uma voz tão grande ali, chamando o nome dele, Moisés. Imagina o susto, aquele homem só, num deserto, fazendo o trabalho corriqueiro do dia a dia, que era cuidar de ovelhas. E o Senhor disse: Moisés, tira a sandália dos pés. Esse lugar que tu estás é terra santa. Eu tenho uma missão para você. E ele olhou: comigo? Um velho, 80 anos, tem uma missão. Eu ouvi o clamor do meu povo, agora estou te chamando para que você seja o libertador. Meu Deus, depois de 40 anos. Ele teve que passar 40 anos de tratamento para entender que chamado se cumpre da maneira de Deus, é no tempo de Deus. E é quando a gente acha que não tem nada, e Deus disse: é agora. Porque tu não é mais orgulhosa, nem orgulhoso, tu não tem mais nada que se orgulhar, então tu estás do jeito que eu quero, totalmente dependente de mim. Mas Deus, eu não sei nem falar. Antigamente ele falava bem, lá em Atos capítulo 7, diz que ele falava muito bem. Agora, quando ele encontrou o Senhor, ele era gago. Já viu um gago falando? A complicação? Senhor, eu não tenho não condições de falar, porque eu sou gago. E o Senhor disse: quem fez a boca, rapaz, não vai te dar a voz. E aí foi aquele dilema, mas ele então foi marcado por Deus. Imagina Moisés chegando em casa. Todo dia ele ia apacentar as ovelhas. Mas naquele dia, ele encontrou Deus no deserto. Eu imagino que ele veio branco, pálido, com um cajado na mão. E ele foi falar com a esposa dele. Eu esqueci até o nome. Zípora, né? Minha querida, não sou mais o mesmo homem. Deus apareceu para mim. Agora eu tenho uma missão. Eu tenho um propósito de vida. Eu não vivo mais por viver. Agora eu tenho que ir lá para o Egito. Aquela mulher ficou de boca aberta. Aquele homem já preparou a roupa e já foi-se embora, porque ele agora tinha uma missão. Se você continuar lendo a vida de Moisés, nunca mais Moisés foi a mesma pessoa. Outro homem que teve uma vida marcada para sempre foi Paulo. Inteligentíssimo, falava não sei quantos idiomas, perseguidor da igreja, mandava matar crente. E um dia, era meio-dia mais ou menos, ele estava com uma carta para ir para Damasco. E se ele encontrasse qualquer crente, era para prender e para maltratar. Meio-dia mais ou menos, ele estava andando, furioso, imagino Paulo. E aí veio uma luz mais forte do que o sol. Olha, em Atos dos Apóstolos, Paulo, ele dá o testemunho dele 3 vezes no mínimo. Fora, em Gálatas, que ele fala quem ele era, como ele era. Gente, cada carta ele diz como ele era e o que foi que Jesus fez na vida dele. Paulo nunca mais foi o mesmo. De perseguidor, ele se tornou perseguido. E ele amou o Senhor intensamente até a morte. A vida dele nunca mais foi a mesma. O encontro que ele teve com Jesus. Mas nem todo mundo tem esse tipo de encontro, de experiência. Daniel não teve. Quando você lê a vida de Daniel, lá no livro de Daniel, você vai ver que ele foi para a Babilônia, entre 14 anos aí, 16 anos, adolescente. Você não vê o Senhor aparecendo para Daniel, aquela visão extraordinária, não. Você vê um adolescente de oração. Você vê Daniel 3 vezes ao dia fazendo um devocional dele. Ele ia para o lugar de encontrar Deus, lá no seu quarto. 3 vezes ao dia ele se ajoelhava e ele orava. A gente só percebe que Daniel era um cara muito íntimo de Deus, porque ele entra num jejum, né? O rei lá da Babilônia teve um sonho, ia mandar matar todos os magos e sábios, e ele ia morrer também. E ele disse: não, olha, eu sirvo a um Deus que interpreta sonhos. Me dê aí um dia, pelo menos aí 2 dias, um tempo. E aí a Bíblia diz que ele chamou os amigos e foram orar. E de madrugada Deus revelou o sonho. E ele chegou para o rei e disse: olha, o meu Deus a quem eu sirvo, ele me deu a interpretação.
E você vê que ele se tornou um rapaz íntimo de Deus, por conta das atitudes dele. Gente, as nossas atitudes mostram o nível de conhecimento que temos de Deus, o nosso comportamento na nossa casa, a nossa mudança com o marido, o nosso tratamento com os filhos, vai mostrar que nível de intimidade. Ter intimidade não é dizer eu tenho, as suas posturas vão revelar que tipo de crente, que nível de crente você é. Quem está entendendo isso? Porque não é falar, é sua vida que vai mostrar, é suas atitudes que vão mostrar, é as mudanças da sua vida que vão mostrar se você conhece Deus ou não. Se você é um religioso que vem para cá para o culto e assiste culto, e quando sai dessa porta você se esqueceu de tudo. As suas posturas diárias, no seu trabalho, na faculdade, na escola, dentro da sua casa, vai lhe mostrar que nível de intimidade tu tens de verdade. Porque quem tem intimidade com Deus muda, irmãos. Quem entende isso? Então, Daniel, você vê assim, como eu sei que Davi também. Você não vê Davi que ele teve uma revelação, veio uma luz para Davi. Não, você vê um jovenzinho pastor que tinha mais ou menos 13 anos e era muito íntimo de Deus. Como é que eu sei que Davi tinha intimidade com Deus? Vai ler os salmos dele. Salmo 23. E o Salmo 139? Ele teve uma revelação no tempo a sós, que curou a rejeição da vida dele. Ele era um cara rejeitado, ninguém valorizava ele. Mas no tempo a sós, ele tinha experiências de ouvir a voz de Deus, que foi curando a rejeição. Leia os salmos escritos por Davi. Leia o Salmo de Davi. Aí Deus pega aquele menino, Zé Ninguém, que ninguém dá um centavo, nem o pai dele, nem os irmãos, e transforma ele em um rei, o maior rei de Israel. E através de Davi nasceu Jesus, o Cristo. Dê uma acordada no seu irmão aí, sacuda ele, diga: olha, escute o que Deus tem para falar para você. É lugar de intimidade. E aí, você que está com sua Bíblia aberta, espero que você tenha aberto a sua Bíblia em Lucas 9. Jesus pega 3 rapazes. Olha para mim. Ele tinha quantos discípulos? 12. Desses 12, ele tinha 3. Olha para mim, irmãos. Discipulado é uma coisa muito interessante. Jesus não faz acepção de quem vai ter intimidade com ele. Ele escolheu 12, passou a noite toda. Mas 3 rapazes pegavam no pé dele e queriam ficar perto dele o tempo todo. Sabe, o teu crescimento depende do teu desejo de avançar. Jesus não escolheu aqueles 3, foi aqueles 3 que eram como um carrapato. Onde estava Jesus, me leve junto, pegava no pé. Pode observar, onde estava Pedro, Tiago e João, era com Jesus. Jesus, eu preciso ficar contigo. Eu vou ter que sair, eu vou junto, conte comigo, Senhor. Tem discípulo que não faz questão do discipulador. Quando se reúne uma vez na semana, não cresce esse discípulo. Observa, cresce pouquinho. Mas tem uns que eles têm tanta fome de Deus, pegam tanto no pé do discipulador, que se o discipulador não crescer, esse discípulo tem que ser transferido para um discipulador mais faminto. Eu já vi o que acontecer aqui na igreja. Discípulo que quer tanto ficar perto para aprender, que eles crescem tanto, que se o discipulador não for mais exemplo para ele, então ele precisa ir para outro discipulador que inspire ele a avançar em Deus. Porque tem discipulador que se acomoda na vida espiritual, não é mais uma inspiração de fome de Deus. Tem discipulador que nem lê a Bíblia todo dia. Que horrível. Que horrível uma pessoa que é crente e não cria o hábito de todo dia disciplinar-se. Ai, irmãos, nosso Deus vê todas as coisas. Vê tudo. Vê tudo. E Ele promove quem é fiel
Quem olha para mim aqui? Quer promoção? Seja excelente discípulo. Quer promoção? Seja excelente discípulo. Discípulo de quem? É de Jesus, queridos. Discipuladores como eu, como Marcos, como outros de vocês, nós somos apenas ajudantes do Espírito Santo. Mas sabe, as suas posturas, a sua fome, e o primeiro discipulador seu se chama Espírito Santo. É a Ele que você deve agradar e prestar contas. Porque se você não estiver agradando a Ele, nem até o discipulador de carne e osso tu vai agradar. Não vai. Porque se você não tiver nessa intimidade diária, você não vai crescer. E olhe, discípulo que tem intimidade com Deus, nem dá trabalho a discipulador. Olha, eu não preciso corrigir, porque eu sei que aquela minha discípula está aí buscando Deus. E quando ela vem para mim, ela já vem com todas as correções. Pastora, Deus me corrigiu isso. Eu fico só calada. Porque eu sou ajudadora do Espírito Santo. Ele é o seu discipulador, meu irmão. Por isso leia a Bíblia. Diga: Espírito Santo, eu quero ser discipulado por ti. Porque discipulador de carne e osso, nós não somos donos de você. E nem podemos ser. E se quisermos ser, fuja desse que é o manipulador. Porque nós temos um dever, é te ajudar a crescer. Quando você está com dificuldade de ouvir a voz de Deus, a gente se torna porta-voz de Deus para você. A gente diz: a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso, se corrija nisso. Mas você deve ouvir o Espírito Santo te corrigindo, te educando, te ensinando, te disciplinando. Você precisa ouvir. E nós, como ajudadores do Espírito, a gente só vai reforçar. Essa postura não convém, essa reação não convém. Sim ou não, irmãos? Então Jesus pegou esses 3 rapazes. Em Lucas 9, 28, diz que cerca de 8 dias depois de proferida estas palavras, tomando consigo, quem eram os mais íntimos? Porque eles pegavam no pé de Jesus. Jesus não tinha preferência, nunca tem. Mas tem gente que prefere Ele, pega no pé dele e cresce e muda de vida. Até hoje é assim. Jesus daqui tem muitos discípulos, de muitos níveis de fome e de sede. Mas tem discípulo que é um carrapato, sabe? Não é um carrapato não, que é feio, né? Mas é assim, gruda mesmo nele. E Jesus, eu me lembro que eu estava em casa e mãe dizia: menina, que eu ficava o tempo todo assim. Mãe dizia: menina, para de orar 1 minuto, tu está perturbando o juízo de Deus. Eu disse: mãe, Deus gosta que a gente ore. Tu fica o dia todinho lavando os pratos. Ela não entendia que Deus gosta, amém, irmãos? Dele. Deus gosta de gente que quer ficar com Ele. Deus gosta de quem prefere Ele. Que você seja assim. Irmãos, tem gente que troca Jesus por tudo. Qualquer coisa, não tenho tempo para orar. Qualquer coisa, não vou pegar a Bíblia. Qualquer coisa. Não seja aquele que eu trocar Jesus por nada. Eu tenho meu tempo, eu tenho 1 hora que eu marquei com Ele. Tal hora, é meu tempo devocional. Então Jesus pegou esses rapazes que grudavam no pé dele e subiu ao monte com o propósito de quê? Oh, Jesus, é esse lugar. É lugar de oração, que é o lugar que muda a nossa vida, irmãos. Esse lugar devocional de oração, em que você lê a Bíblia, você ora muito em línguas, você ora por outras pessoas, você adora no seu tempo devocional, você chora, você tem hora que fica calado, que não tem nem palavras, mas é lá, na presença dEle, que há poder de mudar a nossa vida. Versículo 29 diz: aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eu acho isso muito forte. Sabe, irmãos, esse lugar é o lugar que Ele revela segredos. Quem quer ouvir os segredos do Senhor?
Vai para esse lugar de oração. Todo dia, 8 dias, proferidas estas palavras. Que palavras? Aí você vai para o contexto. No versículo 18, Jesus está se referindo. Aconteceu algumas coisas aqui no versículo 18. Começa assim, olha como é que começa o versículo. Aí, Lucas. Amém. Irmão, segue aí na Bíblia aí. Virtual aí, Bíblia digital. No versículo 18 diz, estando ele, fazendo o que, irmãos? Ele estava? Gente, olha onde Jesus estava. Ele estava onde? De novo. Antes de chegar ao versículo 28, cerca de 8 dias, depois de proferidas estas palavras, que palavras? Aí, no versículo 18 diz, estando ele orando à parte, achavam-se presentes, quem estava com ele quando ele estava orando à parte? Os discípulos, no versículo 18 aí, ó. Lucas 9, versículo 18. Achavam-se presentes os discípulos. E Jesus fez uma pergunta para aqueles rapazes. Quem diz às multidões que eu sou? Responderam eles. João Batista, mas outros dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas perguntou ele, quem dizes que eu sou? Mas vós, as pessoas dizem que eu sou João Batista, as pessoas dizem que eu sou Elias, um dos profetas. E vocês que andam comigo, meus queridos discípulos, meus companheiros, que eu tenho ensinado as verdades do reino de Deus, o que é que vocês dizem de mim? Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. Antes de eu falar sobre isso, eu achei interessante porque Jesus estava lá com os 12 discípulos. E ele fez questão de levá-los para eles verem que ele estava no tempo a sós. Me vejam aqui. Se você quer que seu filho ame orar, o lugar secreto, deixa ele ver você de joelhos na sua casa. Você quer que seu filho ame a Bíblia? Deixa eles ver você lendo a sua palavra, a Bíblia. Você quer que ele seja um adorador? Coloca uma canção e deixa seus filhos ver você no seu tempo a sós. E filho, é como os discípulos. Imita o que vê. Então Jesus disse, vem cá. Ficou orando para eles verem mesmo que ele era um homem que sempre preferia o lugar de intimidade com o Pai Celestial. E aí ele estava nesse lugar, orando à parte. Estavam presentes os discípulos. Isso mostra que é o lugar para conhecermos o mais profundo coração do Senhor é no lugar de oração. Ele levou os discípulos para ver, orando. Quero que vocês conheçam o lugar preferido do meu coração. É o lugar da oração. E eu quero que vocês aprendam que esse é o melhor lugar. Nesse lugar de oração, que é o lugar da intimidade, ali Jesus começa a revelar os segredos do coração dele. E ele revela quem ele é. Nesse lugar de oração, foi quando Pedro disse, tu és o Cristo. Lá em Mateus 16, mostra, quando Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse, ei, não foi carne e sangue que revelou a você, foi meu Pai Celestial. Porque no lugar de oração, o meu Pai vai trazer revelação para você de quem eu sou. Se você quer uma mudança na sua vida, você precisa amar o lugar de oração, porque é um lugar de revelação. E ninguém muda posturas, ninguém muda reações, nem atitudes, se não estiver encontrando o Senhor dia a dia nesse lugar. Por isso que você vai ver muito crente frio, acomodado, provavelmente porque não tem intimidade com Deus, porque está muito longe. Não tem tido mais tempo a sós com o Senhor. Está correndo demais, ocupado demais. Você percebe pelas posturas. Não tem nem vida. Não tem nem alegria. Não tem prazer. Não fala nem de Deus com alegria. Porque não relaciona, não conhece quem é Ele. É necessário ir para esse lugar. Nesse lugar também,
Aqui, Jesus continua, no versículo 21. Ele, porém, advertiu e mandou que eles não falassem para ninguém. Olha o versículo 22. É necessário, ele começa a abrir o coração. Foi meu Pai que revelou para vocês. Eu trouxe vocês para o lugar de revelação. Quer conhecer quem eu sou? Venha para esse lugar. E o Pai revelou. Para quem o Pai revelou? Gente, eram 12 discípulos. O Pai revelou para Pedro. Pedro era um dos discípulos que mais pegava no pé de Jesus. Para conviver, porque há poder na convivência, há poder quando a gente está perto de gente espiritual, que tem mais fome de Deus do que a gente, há poder de transferência de vida. Você aprende convivendo, você é mudado quando você convive com gente mais íntimo de Deus do que você. Quem está entendendo isso? Foi a Pedro, e Pedro era um dos 3, gente mais íntima, tem mais revelação do que os outros. Porque revelação é para quem tem intimidade. E no versículo 22, Jesus começa a falar do coração dele. Olha, eu vou contar para vocês o que vai acontecer comigo daqui a alguns dias. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Começou a falar dele mesmo, do que ia acontecer com ele. Jesus só revela quem ele é a quem é íntimo dele. Só aos discípulos, só aos íntimos, pessoas que convivem com ele. Aí ele começa a revelar os segredos do coração dele. Irmãos, quanto mais íntimo você for, mais o Senhor vai falar contigo. Olhem, uma página antes, no capítulo 8 de Lucas, Jesus fala com os discípulos, porque eles estavam: Senhor, me explique a parábola do semeador. O Senhor falou uma parábola, ninguém está entendendo nada. Aí no capítulo 8, uma página antes, no versículo 10, Jesus disse: olha, meus discípulos, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas. Porque quem não tem intimidade comigo não entende as coisas que eu estou fazendo. Não entende. Porque a minha intimidade é para aqueles que me buscam. As pessoas que não me procuram, não priorizam estar comigo, ser meu amigo. Fala-se por parábolas para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Só quem tem intimidade conhece os meus segredos. Era isso que Jesus estava ensinando aqueles discípulos quando levou-os para o lugar de oração. Então, quando aconteceu essa situação em Lucas 9:18 e até o versículo 22, estavam os 12, mas agora eram coisas mais profundas ainda. Então ele escolheu: ei, vocês que sempre fazem questão de me buscar, vocês que não abrem mão de mim por nada, vou levar vocês para um nível mais alto. Venham comigo, vou levar para um lugar que vocês vai ser incrível para vocês. E aí chegamos no versículo 28. Mas antes de ler o versículo 28, eu quero ler para você o Salmo 25:14. Coloca aí: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Sabe, irmãos, o Senhor revela segredos para os íntimos, irmãos. Como está o seu nível de relacionamento com Deus? Você conhece o coração de Deus? Talvez tão pouco. Talvez você conheça Deus assim: oi Deus. Você conhece que Ele morreu na cruz por você, que Ele te salvou, e somente. Porque coração e segredo só para gente íntima, gente que a gente confia, gente que passa por prova e não nos abandona, gente que quando está péssimo está ao nosso lado, quando está bom está ao nosso lado. Porque somos testados no dia a dia, no cansaço físico. Irmãos, tinha dias que Jesus estava tão cansado que até um travesseiro levava para o barquinho para dar uma cochilada. Mas se você for olhar, ele não deixava de acordar de madrugada, cansado, exausto, não tinha tempo para comer, mas ele priorizava estar sós com o Pai. E a minha pergunta é: e você?
Intimidade com Deus, ler a Bíblia, relacionamento com Deus, é tua prioridade? Ou é quando você tem tempo, meu irmão? É quando suas emoções dizem, estou melhor. Somos testados quando estamos péssimos, mas eu sei para onde eu vou, porque lá Ele me levanta, é no meu lugar de oração. Lá eu posso chegar ao pó, sem vontade de nada. Eu disse, Senhor, cheguei. Às vezes eu não tenho nem palavras para orar, eu oro muito em línguas. Aí Ele vem e me consola, irmãos. Eu sei onde eu sou restaurada, eu sei onde eu sou fortalecida. No lugar de oração, de estar sós. Mas eu não vou lá de vez em quando. É todo dia. O que está faltando em você, sabe o que é? É ser constante. Porque para Deus te levar a esse lugar de conhecê-lo mais profundamente, só para os constantes. Gente fiel, que não larga Ele por nada. Aí sim, olha Paulo. Gente, sim, tinha um cara de oração. Lê lá, Efésios capítulo 6, versículo 18, se eu não me engano. Orando no Espírito em todo o tempo, para isso vigiando. Eu oro em línguas mais do que todos vocês. Orai sem cessar. Cara, era aquele homem apaixonado. Aí ele disse lá em Efésios 3, 3-5. Segundo uma revelação, eu estou ensinando a vocês, não foi porque eu fui discípulo de carne e osso de Jesus. Eu estou ensinando porque Ele tem revelado os mistérios que estavam ocultos. Amém. Porque eu tenho feito questão de estar no lugar secreto com Ele. Oh, Jesus. Paulo era um homem de muita revelação. 13 cartas do Novo Testamento. Ele não era discípulo de Jesus de carne e osso, mas ele foi mais íntimo do que aqueles que andaram com Jesus, porque ele preferiu o lugar secreto. Quem está entendendo esse recado aqui? Sabe, irmãos, esse lugar que Jesus pegou os 3 é o lugar de transformação. Coloque aí. Meu Deus, existe um lugar que pode mudar a minha vida de dentro para fora. Meu Deus, é o lugar de transformação. Que Jesus pegou aqueles 3 rapazes, Pedro, Tiago e João, e levou. Versículo 28 diz, tomando consigo Pedro, Tiago e João, subiu ao monte. Venham. Ei, vou levar vocês para um lugar que é o meu lugar preferido. E os 3 foram. E ele levou ao monte com o propósito de orar. Olha ali, propósito de orar. Então nesse texto vemos Jesus levando os discípulos. E ele disse, eu vou levar vocês 3, meninos. Vocês que fazem questão de mim. Tem um lugar que eu quero mostrar a vocês, que vai mudar vocês para sempre. Esse lugar que eu vou levar vocês 3 se chama o lugar de oração. É nesse lugar que todo dia eu encontro meu Pai. Eu faço questão de estar com Ele. É nesse lugar. E Ele vai começando a mostrar. É nesse lugar que eu ouço Ele falar comigo. E eu só ensino as coisas que eu ouço primeiro. Tudo que eu falo para vocês, eu ouço aqui nesse lugar, chamado lugar de oração. E eu falo tudo que Ele me manda falar. É nesse lugar que eu faço tudo que Ele me manda fazer. Eu quero apresentar esse lugar para vocês, para que vocês não façam nada de si mesmos, sejam completamente dependentes dEle, como eu sou. Esse lugar, eu sou cheio da glória dEle. Ele me enche da glória. E é esse lugar que Ele vai revelar quem Ele é para vocês, vai encher vocês da glória dEle, vai transformar a vida de vocês para sempre. Aí chega no versículo 29, irmãos. E aconteceu no versículo 29. Eu vou dar uma prova para vocês o que acontece quando vocês gastam muito tempo nesse lugar. Lugar da intimidade, da busca, de estar comigo, me buscando. E aconteceu, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou.
As suas vestes resplandeceram de brancura. E eu imagino o susto daqueles discípulos. Meu Deus, que isso está acontecendo com Jesus? Gente, ele começou a brilhar. Aí Jesus disse: vocês não percebem, mas por dentro eu estou transformando vocês nesse lugar de oração, para que vocês se pareçam comigo. É nesse lugar todo dia. Eu às vezes nem apareço para você, você não sente nada, mas você persevera comigo nesse lugar, e você nem sabe, mas eu estou fazendo você ser uma nova pessoa por dentro. O que eu vou mostrar a vocês vai aparecer por fora, porque as mudanças que acontecem dentro de nós, elas aparecem, irmãos, pelas mudanças de posturas nossas. E aí eles viram Jesus ali, seu rosto transfigurou. Essa palavra transfigurou significa uma palavrinha chamada metamorfose. Significa mudança de forma. Jesus disse: sabe a carnalidade, sabe a ruindade, sabe a rebeldia, aquela natureza perversa, invejosa, insubmissa? Eu vou mudar a sua forma por dentro. Eu vou te dar um coração obediente. Nesse lugar, sua natureza vai sendo transformada. De glória em glória, eu vou te enchendo da minha natureza. Quem está entendendo isso? E Jesus estava falando de uma palavrinha chamada metamorfose, mudança de forma. Eu vou te dar sabe, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Um ladrão deixa de roubar, um mentiroso deixa de mentir, uma prostituta deixa de se prostituir. É uma mudança radical que eu faço de dentro para fora, quando eu me revelo a uma pessoa. É impossível continuar a mesma pessoa. Há uma mudança na essência da natureza, de dentro para fora. É uma mudança que acontece no interior. E Paulo fala dessa palavrinha metamorfose, Romanos 12, 2. Ele disse: olha, deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança através da palavra. Leia a palavra todo dia. Essa palavra poderosa é o poder de Deus que vai mudar você por dentro. E essas mudanças acontecem, irmãos, através dessa comunhão diária. Estar junto do Senhor, perto do Senhor, nesse lugar de revelação, de oração, esse lugar secreto, vai mudando nossa vida de glória em glória. Olha o que Paulo diz, irmãos, aqui em 2 Coríntios, coloque aí, querido, 3,18. E todos nós com o rosto descoberto, tirando todo fingimento, tirando todo. Senhor, olha meu coração como está sujo. Olha, Senhor, como eu me sinto. E você vai colocando o coração diante dele, e com o rosto descoberto, dizendo: Deus, revela quem tu és a mim, mude a minha vida, troque esse coração tão ruim, tão difícil que eu tenho, tira. Deus, eu quero me parecer contigo, contemplando a glória dele, a beleza dele. Nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito, estando com ele dia a dia, no lugar de intimidade, de oração, que é uma busca constante. Ele vai transformando a gente. Aquele que era vingativo começa a perdoar. Como é que eu posso perdoar? Eu não consigo perdoar. Ei, vai para um lugar secreto. Fica perto de Jesus, fica perto dele lendo a palavra. Tu vai conhecer essa natureza incrível que ele é, essa pessoa fascinante que ele é, e ele vai te dar um coração perdoador. Somos transformados pela intimidade com Deus e deixamos tudo que desagrada. A gente começa a perdoar. A gente é curado de trauma, de ferida, de rejeição, de tanta mazela. Ele revelando o amor dele, como ele revelou a Davi, Salmo 139. Até Moisés, que era colérico, na hora do pega pra capar, matou um homem para proteger o hebreu. Um homem, temperamento forte. A Bíblia diz que em Números 12, 3,
através dessa intimidade com Deus, que ele cultivou o resto da vida dele. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Até o temperamento meu e teu é transformado pela doçura de Jesus. Ele consegue mudar a nossa natureza. Ele consegue nos dar doçura. Ele consegue nos dar domínio próprio. É chegando perto dele, eu e você somos transformados. Eu vou colocar um videozinho para você entender um pouco do que é uma metamorfose. O que é mudar de natureza? É esse propósito que Deus quer fazer contigo. É possível você ser outra mulher. É possível você ser transformada. É possível. Até a natureza nos ensina, irmãos. Olha aí, olha. O que acontece com a borboleta, irmãos. Olha como ela é linda. Não é bonita a borboleta? Mas antes de ser uma borboleta, ela não era assim, não. A borboleta, ela vai e ela coloca uns ovinhos numa folha. E aí tem um ovo. Desse ovo que está lá naquela folha, vai nascer uma lagarta. Um bicho asqueroso. Sinceramente, eu não gosto de lagarta. Eu acho ela nojenta. Ela é bem pequenininha aqui, se alimenta de folhas e ela vai crescendo. E vai crescendo. Aí ela começa a se incomodar, porque o tamanho dela já não cabe mais ali. Algumas vezes ela até tira a pele dela. Mas aí chega a fase em que ela não está mais satisfeita. E aí ela entra num casulo. Parece com a gente, quando a gente fica sem nos aguentar. Mude minha vida, Deus. Aí Deus diz, fica comigo. Entra nesse casulo. Parece que ela morreu. Você precisa morrer mais, meu irmão. Experimentar algo do céu na sua vida. Querer ficar mais sozinho com Deus. Não come nessa época. O que tem dentro dela é o que ela se alimentou. Mas, irmãos, passam uns dias e aquela pele sai dela. Aquela velha natureza. E ela sai. Que animal lindo, que inseto lindo. Vamos aplaudir o Senhor. O processo de uma lagarta ser transformada em uma borboleta. É possível Deus mudar você, fique em pé. É possível Deus transformar você por dentro. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Ai, irmãos, não se acomode. Queira uma mudança na sua vida. Pode apagar as luzes. Pode colocar aí o som. Feche os seus olhos. Meu desejo nessa manhã é que o Espírito Santo provoque em você uma insatisfação. Porque existe um lugar de transformação para você. É o lugar de intimidade. Sabe aquele casulo? Que a borboleta, que aquela lagarta entrou. Parecia que ela estava morta ali. Não comia, não se movia. Mas nesse lugar, chamado lugar secreto, é ali, buscando a face do Pai, que Ele vai transformar você numa linda borboleta. Existem mudanças incríveis de Deus para a nossa vida. Existem chamados que não estão sendo cumpridos porque você se apegou a ser uma lagarta, se acomodou. Eu sou assim mesmo, pastora. Eu tenho esse jeito explosivo mesmo. Eu sou essa pessoa, não consigo mudar. Quer dizer, tu não consegue se tu não for buscar a Deus. Mas se você for para esse lugar de intimidade e ficar lá todo dia, buscando o Senhor, Ele vai conseguir mudar você. Vai ver uma mudança radical de dentro para fora na sua vida. Mas é para quem quer, meus irmãos. É para quem quer. Comece a orar em línguas aí no seu lugar. Oh, Espírito Santo, quero colocar nossas vidas diante de Ti.
Comece a orar por uma insatisfação. Diga: Deus, assim como aqueles discípulos, eles eram homens apegados a Jesus. Eu também quero ser como os três, Jesus. Eu quero pegar no teu pé, Jesus, porque eu quero conhecer esse lugar de transformação. Eu quero me parecer contigo, Jesus. Me leva para esse lugar de transformação, esse lugar de intimidade, esse lugar que o Senhor revela quem tu és.